Valendo. Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao terceiro encontro da série ESG na Prática, que são encontros organizados pela Academia Brasileira da Qualidade. Eu sou o Alexandre Montandon, dono da Qualidade em Quadrinhos, que há 30 anos vem disseminando conceitos da qualidade no país. E hoje o tema, ele é muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre gestão de riscos e materialidade. Esse é um tema central do ESG. Se a gente não entende isso, dificilmente a gente consegue entender o valor do ESG, tá? E para a gente falar disso, eu tenho a honra e a alegria de ter meu amigo e parceiro presentes aqui, que vai dar uma aula para a gente, que é Luiz Goy. Ele é professor, consultor, palestrante, autor de 6 livros, um cara que entende muito sobre sustentabilidade e ESG. Então, para a gente não enrolar muito, Luiz, seja bem-vindo. O palco é seu, pode começar. Ô, Alexandre, boa noite, obrigado. Obrigado a todos aí presentes, né? Bom, nós já tivemos aqui 2 encontros, né? Onde nós já conversamos um pouquinho sobre contextualização do ESG, falamos um pouquinho de governança, e aí é engraçado como tudo se conectou, porque tanto no primeiro quanto no nosso segundo encontro, muito se falou, mas como é que eu priorizo? Como é que eu começo a fazer? Onde é que eu dou o start? Como é que eu sei o que fazer, o que não fazer? E aí a gente foi dando alguns spoilers, mas trazendo sempre para o hoje, que nada mais é do que como eu estruturo uma agenda de ESG dentro de uma organização, seja ela pública, seja ela privada, não importa. O importante é como eu faço para estruturar essa agenda, como eu faço para iniciar esse processo em alguma organização. Então, basicamente, hoje o nosso intuito vai ser falar sobre isso, e eu acho que qualquer um que quiser dar um pontapé nesse assunto tem que começar por essa tal de materialidade, e é isso que nós vamos falar hoje. Eu vou colocar o nosso material na tela, e aí, por favor, pessoal, assim que ele estiver disponível, me deem um aviso. Está na tela. Perfeito. Bom, então, mais uma vez, estamos aqui no Conexões de Conhecimento da PQ, falando do ESG na prática, né? Uma atividade aí, parceria do Alexandre Montandon com o próprio Evandro, que está desenvolvendo essas agendas com a Academia Brasileira da Qualidade. E aí, o nosso assunto hoje vai ser falar dessa materialidade. Como é que eu faço gestão de riscos e faço com que os negócios realmente se transformem e comecem, né, de fato, a estruturar uma agenda de ESG. Amanhã a consulta é do Eu diria para podem vocês, vir pessoal, de cada um. o seguinte: Então, quando nós falarmos de qualquer coisa relacionado a ESG, é importante que nós tenhamos o entendimento que tudo só vai funcionar se começar através de uma priorização. Essa priorização pode ter vários caminhos, pode ter vários métodos, pode ter várias direções, nós vamos falar de todos eles aqui, inclusive. Mas é impossível eu começar uma agenda sem ter uma priorização técnica. E aí eu estou falando técnica por quê? Porque existem muitas empresas que falam, eu quero fazer uma agenda ESG, então o que que eu faço? Vou dar uma olhada no que tem de ação por aí, vou copiar alguma, vou ver alguma que eu achei bacana, vou ver alguma que saiu na mídia e vou fazer. O problema é, eu estou priorizando algo ou emocionalmente ou com outros objetivos. A gente já falou aqui que o ESG tem 2 objetivos muito grandes: proteger a reputação, proteger o resultado financeiro. Então, se eu tenho que priorizar uma agenda, tem que ser baseado nesses 2 grandes objetivos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Aqui, por favor, pessoal, se alguém quiser dúvidas, perguntas, levanta a mão e nós vamos conversando, tá? Para quem não estava aqui nos outros encontros, né? Eu sou Luiz Góes, sou especialista em ESG, especialista em sustentabilidade. Já tenho alguns livros publicados aí, né, sobre a temática de gestão empresarial, sobre a questão de ESG e sustentabilidade também. E vim aqui, claro, a partir do convite do meu amigo aqui, parceiro Alexandre Montandon, que é fundador da Qualidade em Quadrinhos e que quis ser muito simplista em colocar apenas alguns títulos dele aqui, já que não caberiam todos na tela, tá certo? Basicamente, nós temos uma grande parceria aí tentando disseminar esse tal de ESG e é por isso que esse encontro está acontecendo hoje. Pois bem,
E aí, para a gente começar, nós temos que ter um entendimento claro do que é materialidade. É engraçado porque, às vezes, as pessoas, quando eu falo sobre materialidade, eu digo pessoas que já conhecem, que já ouviram falar. Elas costumam chegar para mim e dizer: ah, é aquele negócio que precisa lá para o relatório de sustentabilidade. Ah, sim, é aquele negócio lá que define como eu vou fazer cada ação. Ah, sim, é aquele assunto lá que tem lá um gráfico e que coloca as informações das ações que eu estou fazendo de ESG. Não tem nada de errado nisso. O único erro é que as pessoas costumam usar a materialidade no momento errado. A maior parte das empresas fazem estudos de materialidade na hora que vão fazer um relatório de sustentabilidade. Por quê? Porque as metodologias de reportar sustentabilidade, a gente vai falar um pouco delas aqui, elas dizem que você deve reportar aquilo que é material. Então, obviamente, as organizações todas vão lá e falam: beleza, vou ter que publicar, vou ter que seguir todas as regras, então imediatamente eu vou publicar de acordo com a sustentabilidade e essa materialidade que existe. Porém, nós temos que entender o seguinte, tá? A materialidade, ela é um tema muito discutido. Por quê? Porque a materialidade é mais ou menos entender o que será foco dentro da minha agenda. O que será priorizado a ser feito pela minha empresa? E assim, não é basicamente falar, não, se eu estou hoje reciclando copinho de papel, se eu deixei de usar o copo plástico para usar uma garrafinha, se eu estou fazendo menos impressão no escritório, se eu estou isso ou aquilo. Não é pegar essas ações e falar, agora eu vou divulgar. Porque a materialidade não tem nada a ver com isso. A materialidade tem a ver com os dois temas que levam a agenda ESG para o caminho que você quiser, que é riscos e oportunidades. Portanto, a materialidade nada mais é do que como é que eu faço, eu como empresa, para escolher quais temas eu vou gastar minha energia, meu esforço, meu recurso humano e meu recurso financeiro. Esse é o objetivo da materialidade. Eu tenho que escolher o que eu vou priorizar. Porque hoje, se a gente olhar para a ESG, se eu pedisse assim para vocês dizerem, olha, me digam, por favor, um tema sobre ESG que você conhece. Eu tenho certeza que a gente ficaria 30 minutos aqui, vocês falariam temas até não acabar nunca. Porque ESG tem uma abrangência muito grande. Você falar de ESG, você vai falar de resíduos, você vai falar de economia de água, você vai falar de economia de energia, você vai falar de gás de efeito estufa, você vai falar de diversidade, de inclusão, você vai falar de equidade, você vai falar de governança, de ética, você vai falar de tanto assunto que nunca você acaba, porque é muito amplo. Então a materialidade ela faz o quê? Olha, eu sei que tem muita coisa, mas vamos fazer o seguinte, vamos focar naquilo que é importante. Então ela pega e fecha essa ampla visão e te direciona para tratar dos temas que realmente são importantes para a sua organização. Então lembrem-se que a materialidade é algo ampla e estritamente individual de cada organização. Tem empresa que fala, eu peguei a materialidade de uma empresa que é do mesmo setor que o meu ali e vou usar. Totalmente errado. Cada empresa tem uma cultura, cada uma empresa tem seus desafios, cada empresa tem suas realidades. Então não adianta você olhar para o coleguinha do lado e achar que você vai fazer algo bem feito copiando o que ele está fazendo. Cada realidade é uma realidade. Então a materialidade, ela limpa essas áreas cinzas de temas que você não sabe se deve ou se não deve trabalhar, que você não sabe se é importante ou se não é importante. Ela exclui tudo isso e fala, olha, você tem aqui uma lista de itens e é nesses que você precisa trabalhar. Ou seja, seus esforços vão estar naquilo que é mais importante para garantir a segurança e a perenidade do seu negócio. Pois bem, diante de tudo isso, então, a gente tem que entender o seguinte: materialidade, por mais que nós falemos sobre isso muito mais agora, não veio da sustentabilidade. Materialidade é um termo que surgiu no mercado financeiro. Ou seja, materialidade nada mais é do que o nome de alguma coisa que foi dado para que você comunique e reporte para quem é interessado no seu negócio aquilo que pode impactar diretamente o seu resultado e a sua geração de valor. Onde surgiu isso? Só para trazer um exemplo bem lá para trás, né? Pelo menos uns 150 anos atrás, né, as organizações, né, as instituições na Europa, elas tinham que prestar contas daquilo que elas produziam de valor, de resultado e tudo mais.
E aí é engraçado que dentro de tudo isso, né, dessa prestação de contas que elas tinham que fazer, a cada ano elas usavam um indicador como referência. Basicamente, é como se a sua empresa chegasse e dissesse assim, ó, esse ano aqui o meu fechamento de resultado líquido financeiro foi muito bom, eu publico ele. Ano que vem, o resultado líquido não foi bom. Aí eu publico a margem. No outro ano, nem a margem nem o resultado líquido é bom. Aí eu vou lá e publico o número de vendas. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando dizer para quem me escuta do outro lado que eu estou bem o tempo todo. Mas, na verdade, eu não estou. Eu só estou mudando que indicador eu estou mostrando, que dado eu estou mostrando, sendo que o objetivo no final é saber se a empresa está saudável ou não. Então, nesse momento, lá atrás, como todo mundo meio que contava uma história diferente para mostrar qual era o resultado das instituições, foi estabelecido então um termo chamado materialidade, para que todo mundo, quando fosse falar financeiramente, olha só, financeiramente, sobre os resultados de uma empresa, falasse através das informações materiais. Ou seja, eu não posso simplesmente publicar qualquer coisa, o que eu acho relevante ou o que é irrelevante. Eu tenho que publicar aquilo que de fato vai mexer na geração de valor, no fluxo de caixa da minha empresa. Portanto, o mercado financeiro então criou esse tema, e aí, por isso, tudo que é muito importante tem que ser publicado, e o nome disso é materialidade. Só para vocês terem uma ideia, tá? Empresas de capital aberto, aquelas que estão na bolsa, elas têm um outro fator. A materialidade é um negócio tão relevante que a empresa publica seus resultados trimestrais, seus balanços, seu fechamento anual. Mas se acontecer alguma coisa que vai ser material, ou seja, alguma coisa que vai ser muito importante e mexer nos seus resultados como empresa, imediatamente a empresa vai ser, como é que eu posso dizer? A empresa vai ser responsabilizada a publicar algo chamado fato relevante. Ou seja, a empresa tem que ir lá e dizer, olha, vai acontecer alguma coisa aqui, ou aconteceu alguma coisa aqui, todo mundo precisa ficar sabendo. Assim nasceu esse tal tema materialidade no mercado financeiro. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: a sustentabilidade, enxergando esse contexto de materialidade, absorveu esse conceito. E aí eu digo conceito porque ela absorveu ele em partes, não totalmente, tá? Mas ela absorveu esse conceito de materialidade com o intuito de priorizar o que seria tratado dentro de uma agenda de sustentabilidade numa empresa. Existe uma metodologia que se chama GRI, é a metodologia mais conhecida no mundo. A cada 4 relatórios de sustentabilidade que se publicam, 3,7 usam a metodologia GRI, a maioria. E a GRI estruturou os primeiros guias, as primeiras direções de como uma empresa pode publicar de forma padronizada seus resultados anuais de sustentabilidade. O ponto é que quando foi criado isso, foram criadas várias regrinhas e a empresa ia publicando. Publicava informação, publicava dado, publicava resultado. Às vezes, simplesmente publicava a informação que ela queria e assim seguiu. Até que esse tal de GRI, que é uma instituição sem fins lucrativos, foi lá e disse: não, se eu deixar as empresas saírem publicando o que elas quiserem, o que vai acontecer é que elas vão publicar tudo que é bom e, ao invés do relatório de sustentabilidade ser uma ferramenta para as empresas se engajarem a fazer melhor e o público externo acompanhar isso e premiar com compra, com consumo, com negociação com essas empresas, ele vai virar uma ferramenta de uma coisa que a gente chama de greenwashing. Nada mais é como uma lavagem verde, ou seja, para fingir que eu faço alguma coisa que é sustentável. Então, a partir desse momento, o GRI foi lá nas escrituras antigas, né? E pegou esse tal de materialidade e falou: opa, vamos fazer o seguinte, eu vou querer usar esse conceito aqui dentro da sustentabilidade. Só tem um ponto. O GRI, ele é um processo que se baseia em impacto. O que eu quero dizer? O GRI estabeleceu a materialidade, mas ele diz o seguinte: eu quero que as empresas apresentem, demonstrem e comprovem o que fazem com relação aos impactos que ela causa ao meio ambiente e aos impactos que ela causa à sociedade. Então, nesse processo, o GRI incorporou uma materialidade, da qual hoje, atualmente, nós nomeamos materialidade de impacto. O que é isso?
Como eu disse, materialidade é aquela priorização, definir que temas são os mais relevantes a serem trabalhados. Nesse momento, então, o GRI disse: olha, a partir de agora eu quero que você mensure, empresa, tudo que você impacta positivo ou negativamente ao meio ambiente e à sociedade. Então, imediatamente, tudo que você impactar ao meio ambiente e à sociedade, eu preciso que, se for positivo, você mostre como está tentando aumentar esse impacto. Se for negativo, você me mostre o que está fazendo para diminuir esse impacto negativo. Pois bem, funcionou, deu certo. A partir do ano de 2010, o GRI tem esse método disponível de materialidade. A partir de 2014, já começou oficialmente a ser uma etapa no processo de produzir relatórios e funciona até hoje nessa metodologia. O ponto principal é o seguinte, tá? Quando uma empresa olha para isso, existe um problema importante. A empresa, ela começa a enxergar as coisas todas como se ela fosse culpada a vida inteira. E por quê? Porque é como se começasse o processo de reporte a partir da empresa. É como se não existisse nenhum mundo antes da empresa. Simplesmente tudo começasse com ela e tudo que acontece de bom ou de ruim é responsabilidade dela. Qual que é o problema disso? O problema é que as empresas ficam a vida inteira mitigando impacto, mitigando impacto, mitigando impacto, mitigando impacto. E do outro lado, nós temos a retórica do ESG, que é essa retórica que a gente escuta 3, 4 anos atrás, que é o seguinte: opa, faz ESG que vai te dar mais cliente, faz ESG que vai te dar mais dinheiro, faz ESG que vai te dar mais resultado. E o investidor da empresa, o dono da empresa, aquela pessoa que realmente é um maior interessado no resultado, ele fala: poxa vida, que tal de ESG é esse? Que eu tô só pondo dinheiro, pondo dinheiro, pondo dinheiro, pondo dinheiro e o dinheiro não volta. Tá, todo mundo me disse para eu fazer porque eu ia ter retorno, mas aqui eu tô só gastando. E aí eu digo para vocês, um dos principais impactos causadores disso é que a maior parte das empresas olha só para a materialidade de impacto. Então, eu só vou lembrar do impacto que eu causo ao meio externo, seja a sociedade, seja o meio ambiente, e não vou enxergar nada mais além disso. A gente brinca que esse daí é o processo da empresa se culpar a vida inteira, porque é realmente um inside out, como a gente fala. É só o que sai de dentro da empresa para fora. É só o impacto que eu causo. E quando a gente olha desse jeito, existe um outro problema. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, quando eu só olho para o impacto que eu causo e eu nunca vejo esse retorno acontecer, as empresas começam a se comparar. Poxa, mas olha aquela lá do lado lá causa um impacto pior do que o meu e não está gastando o recurso que eu gasto. Poxa, olha aquela outra lá, não está falando, eu estou divulgando, estou tendo que resolver um monte de problema e aquela ali não paga nem as suas contas. E começa aquelas coisas que passam, permeiam pela cabeça de quem está investindo e não está vendo esse dinheiro voltar. O outro ponto que é importante saber dessa materialidade de impacto que eu comentei é que a materialidade de impacto ela olha para dois fatores: o impacto dos temas que você vai escolher para a empresa, ou seja, para o stakeholder interno, como a gente chama, acionista, investidor, diretorias, enfim, e o impacto desse mesmo tema do ponto de vista de quem está do lado de fora. A comunidade local, governo, fornecedor, cliente, parceiros de negócio. Aí tem um ponto. Para você saber a opinião deles, você precisa pesquisar. E aqui entra um dos maiores erros no processo de materialidade de impacto. As empresas vão lá pesquisar o grau de importância dos temas para inserir na sua materialidade e os stakeholders, por vezes, nem sabem o que aquele tema quer dizer, porque o stakeholder não está nem preparado para discutir aquele tema. Ele nem conhece a relevância daquele tema. Fora que os stakeholders vêm cheio de vieses, como a gente diz. Às vezes uma percepção muito superficial. Portanto, a materialidade de impacto tem esses fatores que são, inclusive, os principais responsáveis para o ESG hoje estar nessa situação do vai, não vai, fica, não fica. Por quê? Porque a empresa é culpada a vida inteira, não vê retorno, e aí você começa a ver outros que abandonaram, outros que nem foram atrás da agenda e que continuam naquelas. Então, basicamente, a materialidade de impacto é importante, foi o primeiro método consolidado e é a forma como a empresa enxerga os impactos que ela causa ao meio externo. Em compensação, a empresa enxerga tudo como impacto que ela causa, então a agenda dela se limita ao impacto que ela pode gerar ao meio externo, que na maioria das vezes é um impacto negativo. E isso tudo se representa mais ou menos assim.
Basicamente, a empresa seleciona que temas ela quer priorizar para trabalhar. Esses temas ela consegue buscar em listas de benchmarking, consegue buscar em listas de riscos internacionais, consegue buscar em listas de temas mais relevantes do mercado, consegue buscar em relatórios anuais que são desenvolvidos por várias instituições, consegue buscar até no concorrente. Ela vai lá no concorrente, pega os exemplos dos temas materiais dele, traz tudo isso para uma lista e pesquisa. Então, ela entrega isso tudo na mão dos seus stakeholders ou das suas partes interessadas, e as partes interessadas dão uma nota, dão uma opinião de quão importante é esse tema. Basicamente, como vocês estão vendo aqui, tema material é aquele que é mais importante tanto para a parte interessada interna quanto para a parte interessada externa. Aquilo que eu vou trabalhar e vou priorizar nesse caso é o que foi mais importante para todas essas partes interessadas. Que, numa análise hipotética, seriam os temas que eu considerei aqui 3, 5 e 7 que estão dentro desse quadradinho. Por quê? Quanto mais alto, mais importante para a parte interessada do lado de fora. Quanto mais à direita, mais importante para a parte interessada do lado de dentro. Assim é a materialidade de impacto. Por favor, alguém levantou a mão, fique à vontade, que enquanto isso eu tomo uma água. Nayara, é isso? Estão me escutando, gente? Agora sim. Ah, é... Ô, Luiz, deixa eu te perguntar. Uma das minhas maiores dificuldades é uma empresa de serviço, por exemplo, a materialidade. Usando o padrão GRI, é notável que ela é muito mais complexo. Qual o caminho que você vê para ficar mais, vamos dizer assim, que eu consigo personalizar melhor para uma empresa de serviço? Bom, pois, Nayara, eu vou te dizer que o melhor caminho vai ser o que nós vamos trazer logo mais, Ah, ótimo. tá? Porque tudo isso que eu tô falando do GRI aqui, basicamente, essa dor não é serviço, já te adianto, tá? Essa Sim. dor é para qualquer negócio. A materialidade do GRI, ela é uma vida inteira de uma busca, de uma construção de algo que nunca vai estar pronto. Então, assim, é legal? É. Só que, assim, não tem empresa que aguenta querer fazer o bem a vida inteira para os outros, sem pensar em fazer bem para ela mesma. Então, o GRI, o problema do GRI é que ele é uma metodologia que ele foca numa sustentabilidade que é muito utópica. Ou seja, foca no impacto que você causa e de que você, empresa, vai passar o resto da vida ali, ó, trabalhando para melhorar, 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 melhorar. E aí o que que acontece? Isso vai se descolando da estratégia do negócio. O negócio tem uma estratégia, a sustentabilidade tem outra. Não se conversa, tá? Então, Nayara, segura um pouquinho que já já a gente vai falar um pouquinho dos outros métodos e aí eu acho que você vai conseguir achar um caminho para te ajudar, tá bom? Obrigada. Por nada. Pois bem, aí então surge, depois disso, lá em 2013, oficialmente, surgiu uma materialidade dentro da sustentabilidade que se chama materialidade financeira. Quem trouxe isso foi o SASB. O SASB, né, é uma comissão interna que existe, né, é um board que existe dentro da IFRS, que é a instituição financeira do mundo responsável por consolidar e por construir as métricas financeiras de divulgação por parte das empresas. Eles foram lá e falaram: GRI, muito legal, muito bonitinho isso que você fez, só que é o seguinte, isso não me traz resultado nenhum. E por que não? Porque as empresas mostrando ou não mostrando o que fazem ou o que não fazem, eu não consigo entender realmente o tamanho do impacto disso para o negócio. Eu não consigo entender realmente o tamanho do risco que isso pode causar para o resultado do negócio. Justamente por isso, então, eles buscaram outro caminho e estruturaram uma coisa chamada materialidade financeira, que é uma visão totalmente distinta. É o caminho que a gente chama de outside in, ou seja, vem de fora para dentro. Enquanto aquela materialidade de impacto foca em entender que impacto a empresa causa ao meio ambiente e à sociedade, essa materialidade financeira ela foca em falar o que a mudança da sustentabilidade que está acontecendo lá fora
impacta no resultado da empresa. Então ele começa a dizer o seguinte: empresa, eu entendo os impactos que você causa e tudo mais, mas nós não vamos olhar para isso. Em compensação, eu quero saber essa sustentabilidade que está lá fora, que a cada dia muda, a cada dia cria uma regra, a cada dia cria uma norma, a cada dia cria uma solução, a cada dia cria uma busca de uma novidade, de uma transformação, como ela vai impactar a sua geração de valor e o seu fluxo de caixa ao longo do tempo. Aqui foi direto na veia financeira mesmo. Aqui a empresa não olha mais que impacto ela causa, olha como o mundo está mudando com relação à sustentabilidade e como isso causa impacto para a empresa, como isso causa impacto direto no bolso. E aí, faço aqui para vocês, né, comento uma provocação principal, que essa é a minha opinião. A sustentabilidade de impacto, ela cresceu muito vendendo o discurso da sustentabilidade financeira. Sabe por quê? Porque a sustentabilidade de impacto, essa que olha para o impacto que eu causo para o meio ambiente, para a sociedade, que é o método que quase todo mundo utiliza, se vendeu o tempo todo dizendo o seguinte: olha, porque vai vir legislação, olha, porque vão te cobrar, olha, porque vão te questionar. O mais interessante é, eles te dizem tudo isso, que isso tudo vai te questionar, te cobrar, e por isso você deve fazer, mas não te ajuda a controlar o método. Que coisa interessante, né? Então, essa provocação que eu faço aqui é justamente por isso. Muitas das pessoas sequer sabem realmente como a sustentabilidade tem formas de enxergar totalmente distintas. E justamente por esse motivo que daqui a pouco esse tema começou a perder a sua força e muita gente desacredita, porque as pessoas não sabem o que falam, tá? Tem gente que fala, não, sustentabilidade é um negócio, ESG principalmente, é um negócio que está só lá no mercado de investidores. É só para quem vai investir dinheiro na bolsa ou não. Conversa. Tem gente que diz que não, porque ESG é um tema que se você cuidar da plantinha aqui, você está fazendo ESG. Se você fizer uma doação ou filantropia, você está fazendo ESG. Conversa do mesmo jeito, só que no outro extremo, tá? Então, a partir do momento em que eu enxerguei que a sustentabilidade, essa materialidade de impacto, olha só para o que eu causo, a financeira veio olhando só aquilo que está acontecendo causa em mim. Basicamente aqui, a empresa sempre tem que focar tudo que está acontecendo de sustentabilidade, como impacta o seu fluxo de caixa e a sua geração de valor. O mais importante, a materialidade financeira ela é 100% pragmática, porque ela não olha em momento nenhum para algo que não vai gerar impacto financeiro. Então, basicamente é o seguinte, eu vou lá e falo, olha, eu vou substituir todos os copos descartáveis da minha empresa por copinho da Stanley. Muito legal, né? Da Stanley, porque o da Stanley é o mais caro. Quis usar esse exemplo só por causa disso. Aí vai lá e fala, pô, mas vai custar um absurdo. Se isso não gera valor a longo prazo e se isso não interfere no seu fluxo de caixa, se você está usando um processo de análise de materialidade financeira, você não vai fazer essa ação. Olha que interessante. Então, a materialidade financeira nada mais é do que uma visão puramente do impacto das suas ações no resultado dos negócios. Isso é importante? Muito. Ajudou bastante a dar uma nova visão? Ajudou, como eu falei aqui, ajudou até a atrapalhar, porque virou máquina de venda, né, para quem não conseguia convencer da sustentabilidade de impacto. O ponto principal é, por mais que tenha todas essas vantagens, né, a empresa não precisa conversar com parte interessada, porque é uma análise totalmente interna, mas em compensação, diferente daquela materialidade que eu disse, que você é culpado de tudo, nessa aqui basicamente você não é culpado de nada. Pode perceber, porque é só o que está acontecendo lá fora e como te impacta. Você, na verdade, passa a vida inteira se defendendo. Enquanto na outra você passa a vida inteira se esforçando, nessa aqui você passa a vida inteira se defendendo. Ou seja, a vida inteira a empresa espera acontecer alguma coisa ou entende que vai acontecer alguma coisa e mostra que impacto isso causa e como está tentando reduzir esse impacto. Então, diferente da materialidade de impacto, a materialidade financeira, nos seus eixos, basicamente, tem probabilidade de um tema impactar seu fluxo de caixa e seu resultado financeiro e o tamanho do impacto que ele vai causar caso ele realmente se materialize. Então, o cruzamento de ambos, ou seja, quanto mais provável e quanto maior o impacto que ele causar, mais material é o tema também, tá? Agora, ponto importante, se na materialidade de impacto eu precisava demonstrar os temas materiais, assim, tudo que está relacionado a ele,
como eu estou trabalhando quanto a ele, na materialidade financeira eu não trabalho com temas. Na materialidade financeira eu trabalho com informações. Para quem não sabe, o mercado investidor é baseado em informações. O investidor, ele pode muito bem tomar uma decisão errada. Eu vou lá e vou gastar meu dinheiro em tal empresa. Ah, mas essa empresa é perigoso de investir. Ah, mas eu quero me arriscar. Ele pode. O que ele não pode é ir na sua empresa acreditando que não tem o risco e você não informar para ele que o risco existe. Então, a materialidade financeira é baseado em informações materiais. Ou seja, se eu tenho um tema material, mercado de carbono no Brasil vai surgir agora uma legislação que deve começar a funcionar em 2030, que toda empresa vai precisar comprar crédito de carbono se ela emitir mais de 25 mil toneladas por ano. Beleza. Se isso é um risco para mim como negócio, o que eu não preciso divulgar, mercado de carbono é um risco. Eu preciso divulgar as informações que mostram porque ele é um risco. Então, na materialidade financeira, o que eu tenho que divulgar é o seguinte: eu emito 30 mil toneladas de carbono e a diferença de 30 mil para 25 mil, se eu não conseguir reduzir até a data que a legislação começar a vigorar, eu vou precisar comprar crédito de carbono e isso vai afetar financeiramente o meu resultado. Entenderam a diferença? Na de impacto, eu falaria, emissão de carbono é um tema crítico. O que você vai fazer? Vou trabalhar para diminuir a minha frota de gasolina para o etanol. Poderia falar 1000 ações aqui na materialidade de impacto. Na financeira, não. Na financeira, eu tenho que dizer que informação realmente é relevante para mostrar o quanto o resultado financeiro poderá ser impactado. Pessoal, materialidade financeira e de impacto por enquanto. Tranquilo aqui? Mais alguma dúvida? Vamos seguir. E aí, pessoal, seguinte. Na Europa, meados do ano 2010, começou um aprofundamento da busca de desenvolver mais a sustentabilidade. A União Europeia, que se formou ali, juntou seus países membros e falou: olha, nós precisamos alavancar o conceito de sustentabilidade, até porque a União Europeia é a que mais sofre com o contexto da sustentabilidade na economia. Justamente por isso, a União Europeia criou um negócio que se chama Green Deal, Pacto Ecológico Europeu. Quando ela criou esse Green Deal, ela estabeleceu algumas regras, tá? E essas regras, por exemplo, lá no início, era o NFRD, publicações por parte das empresas de sustentabilidade não financeiras. Essa NFRD, quem tiver interesse depois de conhecer mais, ela é baseada no GRI. Aquilo que eu falei para vocês, materialidade de impacto. E a própria União Europeia, quando evoluiu o seu pensamento, falou: olha, não vai adiantar nada a gente enxergar publicações não financeiras, porque depois a gente não vai enxergar quantas mudanças vão impactar os negócios. Então, a União Europeia criou uma normativa nova que se chama CSRD. E essa normativa, ela dá uma direção do seguinte: como uma empresa avalia a materialidade financeira e de impacto ao mesmo tempo. Então, a União Europeia foi inovadora nesse conceito porque ela disse o seguinte: legal, materialidade de impacto sozinha é um problema porque não foca em resultado de negócio. Materialidade financeira sozinha é um problema porque também não foca nos impactos que uma empresa pode causar. Então, vamos fazer o seguinte: vamos juntar tudo e colocar em um único lugar. Assim, criou-se um contexto novo chamado dupla materialidade. A dupla materialidade é um método, então, que olha tanto a análise de impacto quanto a financeira, e que tem uma vantagem muito importante. Ela consegue fazer com que as empresas enxerguem-se no meio da discussão. Ao invés da empresa estar antes do impacto ou depois, a empresa está no meio. Então, ela está enxergando o impacto que está vindo de fora e também o impacto que ela causa ao meio externo. E aqui, o ESG começa a ser super estratégico. Sabe por quê? Quando eu falo de dupla materialidade, eu estou exatamente dizendo que as empresas que olham para ambos pegam oportunidades materiais e usam essas oportunidades para financiar riscos materiais. Ou seja, ao invés de eu simplesmente me defender ou então simplesmente ficar mitigando impacto,
Eu pego os impactos mais críticos que eu tenho que mitigar e financio eles com as oportunidades que eu busco do mercado. Assim, a agenda ESG se neutraliza. A agenda ESG em estado da arte é aquela que é financeiramente neutra, que as oportunidades financiam os impactos e a empresa se equilibra. ESG que funciona é assim. E aí eu trago esse ponto, a Nayara comentou aqui, né? Eu trago esse ponto importante. Nayara, se você quer ter um método que realmente seja importante para fazer num negócio, seja ele qual for, inclusive de serviço, eu sugiro a dupla materialidade. A dupla materialidade é o método que vai te ajudar a enxergar os impactos que você causa e enxergar os impactos daquilo que está vindo de fora que pode mexer com o seu resultado financeiro. E principalmente, como você enxerga os dois lados, isso está direto dentro da estratégia da empresa. Então, isso está imediatamente relacionado a como a empresa faz negócio. Então, você consegue garantir que essa agenda acompanha o plano estratégico da empresa, que esse é o objetivo do ESG. Quando você trabalha com o método GRI, você normalmente trabalha com uma agenda em paralelo. Então, a agenda estratégica é uma, a agenda de sustentabilidade é outra. Então, na hora que a agenda estratégica faltar dinheiro, a sustentabilidade fica de lado, tá? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Agora, ponto importante. Aqui, nós continuamos, né, trabalhando com materialidade de impacto. E a materialidade de impacto, ela é baseada na visão dos stakeholders externos também, que, como eu falei para vocês no começo, ela traz um pouco de vieses. Então, surgiu algum método, existem alguns métodos, né, que trazem essa materialidade aí dupla de um jeito melhor de você conseguir enxergar. No básico, alguns métodos são esses: impacto externo que eu causo, eixo vertical, impacto que vem de fora para dentro, que causa impacto financeiro em mim, eixo horizontal. Mesma coisa, o que for mais relevante do ponto de vista de impacto, o que for mais relevante do ponto de vista financeiro, que se cruza naquele ponto superior direito, é o tema material a ser trabalhado. Porém, a gente cria um terceiro eixo de análise, que é a visão do stakeholder. A visão do stakeholder não está mais na materialidade de impacto. A visão do stakeholder agora está na visão de como eu enxergo os temas. Então, o stakeholder não vai dizer se ele é mais ou menos importante na minha materialidade, mas em compensação eu vou classificar a importância que o stakeholder dá. Nesse exemplo que eu estou colocando na tela para vocês, eu classifiquei por cores. Ou seja, os itens 7, 4 e 2 são os que o stakeholder disse que eram mais relevantes para ele. Os temas 3, 5 e 1, que estão em amarelinho, são o que eles disseram que era mais ou menos importante. E o tema 6 é o que ele disse que era menos importante. Agora, como vocês viram, tem um tema aqui que é o 4, 1 não, 2, né? 4 e 2, que são dois temas super relevantes para o stakeholder. Mas, em compensação, ele não é considerado material. Aí, normalmente, nesses casos, o que a gente faz? Trabalha com o tema material só aqueles que estão no quadradinho separado lá em cima, e esses itens em vermelho, nós criamos meios de monitoramento. Então, a gente cria um indicador para controlar, cria um método para monitorar, porque como o stakeholder diz que é importante, isso pode vir a se tornar um tema material. Então, a gente monitora. Caso ele se torne um tema material, a gente joga ele lá para dentro da matriz. Mas isso baseado em acompanhamento, tá? Importante que sempre seja uma visão nesse formato. Até para vocês saberem, agora também algumas empresas estão fazendo, eu também gosto de trabalhar às vezes com esse formato, de que a visão do stakeholder muda o diâmetro da esfera que está aqui. Então, basicamente, as esferas 7, 4 e 2 seriam maiores, 3, 5 e 1 médias, e a 6 seria bem pequenininha, para mostrar o tamanho da importância do stakeholder nessa visão, tá? Para a empresa poder dar mais ou menos foco. Vocês vão ver em alguns exemplos já usando esse formato, ou esse que está na tela. Mas a dupla materialidade no básico é enxergar ambos os lados, como que a empresa escolhe o que ela vai priorizar, o que ela vai entender como mais relevante. E aí, acho que os pontos mais importantes disso, tá? Primeiro lugar, as empresas têm que entender que elas precisam deixar todos os seus esforços financeiros, todos os seus esforços humanos em trabalhar nos temas materiais. Por quê?
porque isso faz com que ela consiga direcionar para aquilo que é realmente importante, que vai gerar valor para o negócio e que também, daqui a pouco, pode reduzir o impacto que vai causar. Além disso, é muito comum que as empresas que trabalham com vários temas de sustentabilidade, mas que eles não são materiais, são as menos competitivas. Quantos exemplos eu já não vi de gente do mercado financeiro que fala: caramba, aquela empresa está gastando o maior dinheiro em comprar energia limpa, mas ela tem um tema material crítico que é o desmatamento. Você acha que o investidor vai querer escolher essa empresa para aplicar recursos? Jamais. Eu tenho um tema grave que eu não estou cuidando e estou priorizando gastar com outro. Totalmente equivocado. Então a materialidade serve para isso. Serve para você mostrar para quem está lá do lado de fora e dizer: olha, tá vendo? Eu acho que isso é importante. Por isso, estou fazendo ações relacionadas a esses temas e não relacionadas a outro. Eu começo a fazer uma limpeza daquele monte de microação de sustentabilidade que, no final das contas, não gera retorno nenhum. Além disso, né, é importante que a gente entenda que toda empresa que não trabalha com a sua materialidade como prioridade, provavelmente vai trabalhar com um tema menos relevante, e o mais relevante acaba se materializando e a empresa tem que gastar recurso para ir lá resolver um problema que já se tornou realidade. E eu brinco sempre porque isso costuma se alinhar muito com os ODS, tá? Existe uma visão ultra equivocada dos objetivos do desenvolvimento sustentável. As pessoas acham que é sair pegando as caixinhas e sair colando ela em tudo que é lugar porque acha que está alinhada com o que faz. Não. ODS é risco e oportunidade. ODS, a empresa enxerga aquela agenda e vê: tem risco? Ok, se tem risco, o que eu faço? Trabalho para mitigar. Tem oportunidade? Trabalho para aproveitar essa oportunidade e ela financiar meu risco. ODS se trabalha desse jeito. E não é a empresa que escolhe que ODS ela vai priorizar. Quem define quais ações dentro daqueles objetivos vai fazer é o governo. O governo saiu em 2015 lá da reunião da ONU e de lá, das 169 metas, ele estabeleceu as metas que seriam priorizadas aqui no nosso país. Então a empresa que está instalada aqui precisa olhar para essas agendas que o governo priorizou e entender o que vai ser risco e o que vai ser oportunidade. O que vai ser oportunidade? Aquilo que o governo oferta subsídio. O que vai ser risco? Aquilo que o governo cria lei para cobrar. Subsídio, energia limpa. É mais barato, porque tem subsídios, tem vantagens. Risco, mercado de carbono. O governo foi lá, definiu uma lei e falou: você tem que cumprir e acabou. Isso é risco. Então, lembrem-se sempre, é sempre a empresa no centro, olhando o que vem de fora, o que ela causa para o lado de fora e o que é risco e o que é oportunidade. O que é oportunidade é recurso financeiro que ela usa para financiar aquilo que é risco. Zerou esse custo entre oportunidade e risco da agenda ESG é o estado da arte. Esse é o intuito, o objetivo lá na frente que toda empresa deve buscar quando implementa essa agenda de ESG. E aí, a empresa, a partir do momento que define esses temas materiais, aí sim ela vai estabelecer que regras ela vai usar internamente, políticas, que metas ela vai definir, que controles ela vai fazer, que estratégias ela vai tomar para diminuir esses riscos que podem ser críticos para o negócio. E aí tem um ponto importante. Quando a empresa faz isso de forma bem consolidada e bem estruturada, mas ela tem uma meta e o recurso financeiro para aplicar essa meta é um recurso difícil, ela consegue usar o mercado financeiro para captar esse recurso melhor. Empresas que têm uma agenda de ESG bem estruturada e que têm metas bem alinhadas com seus temas materiais e que desenvolvem ações estruturadas para solucionar esses problemas, sejam eles ambientais, sejam eles sociais, sejam eles relacionados à governança, ela consegue no mercado financeiro e captar recursos mais baratos através de títulos sustentáveis. O mercado financeiro ele oferta uma série de títulos sustentáveis baseado numa metodologia que é chamada ICMA, que são títulos que fazem com que a empresa consiga captar recurso mais barato, desde que esse recurso siga essas regras. As metas serem estabelecidas, estarem relacionadas a temas materiais, ter um projeto definido por parte da empresa e, claro, que a empresa, com o passar do tempo, efetivamente aplique esse recurso. Então, veja que fazer uma agenda de ESG inteligente é se basear em fazer aquilo que vai te dar um melhor retorno. Então, as suas ações também vão te ajudar a captar um recurso financeiro mais barato e fazer, inclusive, tá? Trago para vocês que existem exemplos de empresas que conseguem captar recursos até de fundos que a gente chama de catalíticos, que são os fundos, por exemplo, do Banco Mundial, do BID, por exemplo, que são fundos que falam: ó, você aplica, implementa a ação, se ela funcionar, você me paga daí 30 anos. Então,
Se a empresa investe do jeito certo, aplica no lugar certo, é possível ela captar diversas vantagens. E aí, então, para poder trazer de tudo isso, concluir e abrir o espaço para a nossa conversa, a gente tem que lembrar sempre, tá? O que faz o ESG e conduz o ESG para ser uma agenda pragmática, antes de tudo, falamos disso no encontro passado, é que a empresa consolide uma governança que vai estar sempre alinhada com um objetivo: dar manutenção à missão, à visão, aos valores e ao propósito da empresa. Minha empresa não tem nada disso. Antes de fazer ESG, vai lá e faz. Ah, minha empresa definiu minha missão, visão, valores e propósito, mas o pessoal diz que essa missão, visão, valores e propósito lá no corredor é chacota, porque a gente não faz. Desfaz a sua missão, visão, valores, refaz e depois começa. Porque o objetivo do ESG é ajudar a empresa a chegar aonde ela espera, e o chegar onde ela espera é a visão dela, sem escapar, sem deixar abrir espaço para aquilo que ela não tolera, que são seus valores. E, claro, gerando um legado futuro, que é o seu propósito. Portanto, importante sabermos que ESG é manutenção à missão, visão, valores e propósito, e a materialidade é como se fosse a ferramenta que estrutura essa governança para fazer com que ela funcione bem, tá? Então, basicamente, em resumo, uma empresa que atua sobre os temas materiais não só tem uma melhor reputação, como também protege o resultado financeiro. Porque quando ela olha para o impacto que ela causa e olha para o impacto que vem de fora vai causar, ela prioriza, trabalha e, claro, obtém melhores oportunidades. E aí, já vou abrir espaço para as perguntas aqui, mas aí deixo no final a nossa mensagem de sempre, né? Não se esqueçam, uma empresa tem sempre que lembrar disso. Coloca a máscara primeiro em você para depois ajudar quem você precisa. Empresas que querem gerar impacto positivo precisam ser as mais saudáveis. Então, se uma empresa quer usar a sustentabilidade e o ESG para gerar valor e para gerar uma boa reputação e principalmente para transformar uma realidade, deixar um legado, ela precisa, antes de tudo, estruturar a sua gestão, para isso que serve a governança, e assim ela se tornar mais saudável. Quanto mais saudável ela é, mais ela consegue ajudar todos aqueles que estão no seu entorno. Pessoal, basicamente era só tudo isso. Extrapolei aqui, montando um pouquinho do nosso horário previsto, tá? Mas aí já vou abrir aqui o espaço que o Branchini levantou a mão aqui. Por favor, fica à vontade. Muito bem, Luiz. Gostei muito dessa explicação. Eu tenho duas questões. A primeira é uma legislação que deve fazer com que as empresas apresentem os relatórios não baseados no GRI, mas no ISSB, se não me falha a memória, que me parece ser a somatória das duas materialidades que você colocou. Queria saber qual seria o conteúdo desse relatório do ISSB, que deve fazer parte de exigências legais, me parece. Perfeito, boa. Vamos lá. Basicamente, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Lembra que eu falei do SASB, que trouxe a materialidade financeira? O SASB veio da IFRS, que é a instituição financeira que determina os limites e as exposições que as empresas devem fazer. Depois do SASB, surgiu uma nova métrica, 2013, se eu não me engano, 14, que foi o relato integrado. Uma forma de reportar baseada em materialidade financeira também. O tempo passou e em 2017, não perco a linha do tempo, hein? Em 2017 foi estruturada uma coisa chamada TCFD, Força-Tarefa de Informações Relacionadas ao Clima que Geram Impacto Financeiro. E aí, tinha um monte de métrica para tudo que é lado. A IFRS falou, pera lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma organizada na bagunça? Eles simplesmente foram lá, pegaram o SASB, pegaram o relato integrado, pegaram o TCFD, juntaram tudo e criaram duas normativas, chamadas IFRS S1 e IFRS S2. Essas duas normativas foram criadas por essa ISSB que você está comentando.
Quando essas duas normativas foram criadas, elas foram criadas em 2019, oficialmente em 2023 elas foram publicadas, onde elas trazem o ponto de vista de materialidade financeira, tá? Só que em compensação, ela traz materialidade financeira, mas ela também diz que as empresas precisam pensar além, porque ela traz várias características de materialidade de impacto no meio do processo. E aí o Brasil foi pioneiro, o primeiro país a definir que toda empresa de capital aberto tem uma resolução da CVM, que é a CVM 193, que ela definiu que toda empresa de capital aberto, a partir de 2026, com reporte em 2027, vai ter que seguir essas diretrizes aí que o ISSB estabeleceu, que é a IFRS S1 e S2, que é informações de sustentabilidade relacionadas, relações financeiras relacionadas à sustentabilidade, informações do clima relacionadas e seus resultados financeiros. Então, são duas métricas que obrigam as empresas a reportar. E aí, para finalizar e tentar ver se eu respondo sua pergunta, basicamente a empresa tem que publicar o que nesse reporte? Governança. Tudo começa na governança. Então, ela diz o seguinte: olha, eu quero que você me diga qual é a governança que você tem sobre a gestão dos temas relacionados à sustentabilidade. Ou seja, você tem uma estrutura de materialidade? Você tem uma forma de priorizar aquilo que é mais relevante? Você tem um jeito de definir prioridades e responsáveis para esses temas? Depois disso, ele vai para a parte de estratégia. Agora que eu vi que você tem uma governança, que estratégia você usa para determinar e para priorizar os temas que você vai trabalhar? Depois disso, ela pede uma outra coisa que chama gestão de riscos, que é, você definiu sua estratégia, então que riscos você prioriza? E por último, ela pede para você dizer que métricas de acompanhamento você vai usar e que metas você irá direcionar para chegar nos devidos resultados de sustentabilidade, porque isso vai ser reportado para os seus investidores e demais shareholders. Luiz, só mais uma coisinha, aproveitando. As PRs 2030, parte 1 e parte 2, elas atingem esse nível de exigência desse último ISSB que você colocou? Não me coloque em maus lençóis, pelo amor de Deus. Vamos lá. PR 2030. A PR 2030 é uma prática recomendada para aproximar as empresas da Agenda 2030. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é aquela que a ONU definiu em 2015 com os 17 ODS e 169 metas. Então, eles pegaram temas variados, dividiram em eixo ambiental, social e de governança, econômico também, separaram tudo isso e publicaram em uma prática recomendada, baseada em materialidade de impacto, tá? Então, a PR 2031, ela olha para a materialidade de impacto e ela já traz temas pré-estabelecidos para você trabalhar, ou seja, PR 2031 não tem nada a ver com o atendimento da IFRS S1 e S2. PR 2032 saiu agora, final de 2024. A PR 2032, ela fala de materialidade. Dentro dela, você tem tanto uma forma de falar sobre materialidade de impacto, quanto uma forma de falar de materialidade dupla. Porém, por mais que ela mostre, e inclusive detalhe de uma forma positiva como funciona cada materialidade, ela não consegue ser aplicável, porque ela deveria se aplicar à PR 2031, mas a PR 2031 foca só em impacto. Então, assim, conheço pessoas que estão participando do Comitê 256 lá da BNT, e sei que essas pessoas estão conversando para tentar ajustar essa conversa entre as duas. Mas não, tá? PR 2030 não é ferramenta que se alinha com o IFRS S1 e S2. São métricas totalmente distintas. Além disso, a PR 2030 ela tem um intuito muito mais, como é que eu posso dizer? Um intuito muito mais de vislumbre, porque ela te dá graus de maturidade. Ela fala, se você fizer X temas, você está num grau não integrado. Se você fizer X temas num gerencial, ela te dá graus de maturidade. E esses graus de maturidade são baseados numa empresa olhar e falar, tá, em que maturidade de ESG eu tô? Baseado nos temas da 2030 e não baseada nos temas de materiais da empresa. Então a PR 2030 irá se consolidar, acredito eu, com o tempo, irá se conectar com essas questões, mas hoje ela não faz isso. Se você quiser uma normativa, que nem é normativa, tá? Que é uma recomendação também, que está mais avançada quanto a esse tema, eu sugiro a ISO IWA 48.
tá? A ISO IWA 48, ela avançou mais, ela tem mais alinhamento com as IFRS e vão ajudar mais a dar uma pré-construção para chegar lá. Ela ainda não traz a solução, mas ela está mais avançada quanto a isso. Muito obrigado. Sandro? Pois é, né, Luiz? Você não quis ficar em maus lençóis, mas eu vou ficar. Porque eu não me aguento quando eu vejo essa PR. Meu Deus do céu. Já começou errado quando ela foi formulada por ABNT. Eu participei da reunião de lançamento. Na mesma reunião que eles lançaram, eles venderam a consultoria para poder certificar daqui a alguns meses. Ou seja, é a galinha tomando conta do galinheiro. E ESG, gente, é indicador financeiro, é quanto a empresa está atendendo, não é um selo na parede. Não importa se é ouro, bronze ou prata, isso é uma bobagem, tá? Então, assim, é minha opinião, tá? Você não quis falar, mas eu falo, pronto. Segue o barco. E aí, Evandro, você falou de um ponto importante, né? Que, assim, quando foi lançada a PR 2030, ela lançou-se como uma prática recomendada. Então, imediatamente, ela não é uma ABNT ISO, porque ela não veio da ISO e a ABNT tropicalizou. Ela não é uma norma com final 1, com um padrão que tem itens certificáveis, que tem a estrutura de alto nível, com os 10 tópicos subdivididos, que são aqueles que são requisitos, e esses requisitos são certificáveis. E aí, em compensação, foi criado uma prática recomendada, depois criado um procedimento específico, que é o PE 187, que é uma lista de verificação, onde a ABNT criou a prática recomendada, criou o procedimento específico e certificou empresas. Como isso não avançou, foi criado lá dentro mesmo um curso de auditoria líder para treinar auditores para certificar uma norma que não é uma norma. Então, assim, tá? Assim, para eu não avançar muito, e olha que eu estudei muito essas normas para eu poder chegar nesse nível de detalhamento, tá? Existe um intuito lá por trás de um comitê que é genuíno, que é interessado, que está pensando em evoluir, mas há várias coisas de governança que precisam ser consolidadas. E é por isso que eu sempre costumo dizer, quando você constrói ESG com governança separado de ambiental e social, você não constrói nada. ESG nada mais é do que uma única governança por sobre questões ambientais, sociais e corporativas. E essa governança, ela não é construída só para quem implementa, é construída principalmente para quem faz a diretriz, né? Então, tudo começa pela governança. Boa, Evandro. Desculpa eu ter levantado esse pepino aí, mas eu também queria saber se mais gente compactua com a minha ideia. Muito obrigado novamente. Mas os pepinos existem para ser levantados. E com certeza. A gente tem que endireitar o pepino que nasce torto. E aí, pessoal? Mais alguém tem dúvidas? Alguém gostaria de aprofundar um pouquinho mais o tema? Enquanto vocês vão pensando, eu vou colocar aqui algumas questões assim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Luiz, quando a gente começou a conversar sobre materialidade, foi realmente assim. Primeiro que no Brasil a gente não tem muito a cultura de governança. Então, se a gente não tem a cultura de governança, como é que a gente chega na materialidade? Né? Porque a materialidade é uma coisa complexa, você tem que estar olhando para o seu futuro, você tem que ter uma gestão mais consciente, mais responsável, você tem que entender qual é o seu papel, você tem que ter propósito, ou seja, você tem que estar pensando num legado. A gente está num país que a gente mal dá conta de pagar as contas e geralmente faz planejamento ali no máximo a médio prazo. Como isso vai acontecer, né? Então, assim, eu fico muito triste quando a gente coloca o SG no balaio de qualquer coisa de modismo, porque eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade do país de aprender culturalmente a gerir melhor os nossos negócios e a criar ambientes de negócio mais saudáveis, mais éticos. E não tem como a gente falar de materialidade sem falar de governança. E não tem como falar de governança sem materialidade. Na verdade, a gente não tinha que estar falando de SG, a gente tinha que estar falando dessas duas frentes, não é? E uma das coisas que você me mostrou, que eu achei muito legal o trabalho que você faz, você me mostrou um trabalho na prática de avaliação de materialidade.
e eu gostei muito. Eu não lembro os detalhes aqui, eu acho que também não é o caso, mas é uma empresa que atua no setor agrícola, e eu lembro que dos riscos materiais que se saltou ali foi em relação a quanto um agrotóxico ou um produto químico pode afetar o solo, pode afetar, né, a longo prazo a produtividade agrícola, e como que a empresa estava se estruturando estrategicamente, né? Então, assim, não era só uma coisa de, estou causando impacto ou o impacto vai ser causado dentro de mim. É uma coisa que se integra ao negócio. Não tem como eu pensar no futuro da minha empresa, se eu quero crescer, sem pensar nesse risco. Como eu transformo esse risco em oportunidade? Né? Como eu comunico isso para o mercado? São várias áreas da minha empresa que vão ter que ser envolvidas, mas se eu não tiver a governança funcionando, como é que eu crio diretrizes para que isso realmente seja incorporado nos processos? Eu não posso ignorar que o mercado está olhando para mim, que os concorrentes estão se mexendo, para que isso não gere impacto ambiental e que não gere doenças e que não gere problemas para as gerações futuras. Então parece que não tem nada a ver com o culpado aqui. Tem a ver com o meu negócio. Meu negócio ele tem que se transformar de acordo com o mundo está se transformando. E aí, se eu não tenho governança no sentido de qual é a minha missão, qual é o legado, como é que eu vou construir lucro ao mesmo tempo que eu gero esse legado, né? Como é que eu gero confiança com o mercado? Como é que eu não exponho a minha marca daqui a 2 meses alguém dizer que eu poluí uma área grande, isso estoura aí nas redes sociais e eu não consigo mais me recuperar. Então é sobre isso. Materialidade é isso, né? Avaliação de materialidade, dupla materialidade, nada mais é do que um processo, uma ferramenta de governança. Eu queria deixar isso bem claro para as pessoas. Quando a gente fala de ESG, está falando de governança e de uma gestão responsável baseada em conhecimentos técnicos que são difíceis de aplicar. Eu acho que não são tantas pessoas que tem no Brasil que aplicam isso corretamente, mas que dão um grande ganho para a empresa, principalmente empresas grandes, eu acho, né? Elas precisam olhar para isso. Não tem como ignorar. Não tem como aceitar o discurso que vem de alguns países aí dizendo que isso aí é bobagem. Sim, Cara, sim. é um tiro no pé, né? E, sei lá, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o seu sentimento em relação a esse mercado, porque você atua com empresas sérias. Conta pra E gente como é que é essas empresas. eu acho que o mais interessante, assim, governança, quando a gente fala a palavra governança, né? Eu sei, é um tema difícil das pessoas interpretarem, mas assim, eu gostaria muito que as pessoas soubessem mais o que é governança do que ou soubessem o que é ESG. Tudo bem, hoje as pessoas não sabem o que é ESG, a gente tem que reconstruir, mas saber o que é governança é muito mais importante. Porque governança nada mais é do que, né? Mesmo exemplo que a gente falou na nossa última conversa. Missão, por que que uma empresa existe, visão, onde ela quer chegar, valores é um conjunto de ferramentas que fazem com que ela chegue até esse resultado, e a governança nada mais é do que a soma com esses valores da limitação de como a empresa pode chegar até esses resultados. Ou seja, uma empresa falar, o meu objetivo de resultado é ganhar no ano que vem 20 milhões. Se ela quiser roubar, ela rouba e chega nos 20 milhões. A governança nada mais é do que vai chegar e falar, ó, nos seus valores você tem a ética. Então roubar não é um caminho, tá? Então vamos achar outro meio, fica dentro desse limite para chegar lá. A governança nada mais é do que isso. São os limites que determinam até onde ou a partir de onde uma empresa pode caminhar para chegar no seu resultado. Então, governança nada mais é do que isso. Porque quando a gente fala de ESG está tudo dentro desse contexto. As questões ambientais, que limites eu posso afetar o meio ambiente, ou que limite eu posso aproveitar dos recursos, até onde isso vai, a questão social, né? Como é que eu posso aproveitar ou usar o recurso humano, até que limites eu posso fazer isso para evitar daqui a pouco de interferir, né, na sociedade negativamente? Até onde o que a minha empresa causa não vai impactar depois lá na frente o impacto negativo na sociedade. Então, assim, se as pessoas soubessem o que é governança, realmente a gente talvez não precisasse falar de ESG. A gente só falasse disso, porque a governança nos indicaria que limites a gente teria
para garantir até onde e de onde a gente pode ir para chegar num resultado. Porque senão vira resultado a qualquer custo, aí a gente faz qualquer coisa e aí fica nessa condição de que um fala bem, um fala mal, e aí a gente vive de retórica, né? E aí, no final das contas, a gente não consegue consolidar nada. Aí você cria aquilo, né? Na Arte da Guerra, eles falam, no livro da Arte da Guerra, ele fala muito isso, né? Você quer conquistar alguma coisa, sabe o que você faz primeiro? Separa. Divide. Depois que você dividir, você conquista. E é assim que funciona. As pessoas precisam entender que para consolidar resultado, você não tem que dividir, não tem que criar nichos, criar blocos, criar grupos. Você precisa unir. E a governança deveria ser essa ferramenta. Unir em prol de um objetivo comum. É como se tivesse na nossa cultura uma coisa assim, eu não quero ter uma gestão tão responsável assim, pois talvez eu não dê conta, né? Não quero competir com empresas mais competentes que a minha, e aí eu vou dividir para conquistar, né? Fala, Evandro! Exatamente isso. Lá vou eu de novo. Ô Luiz, você já falou muito de governança. Na parte ambiental, a gente sabe, o Alexandre até falou aí alguma coisa, e o que eu percebo agora com a COP no Brasil, a COP é muito mais ativismo do que governança de empresa, não é isso? Você gosta de me colocar só nas quinas, né? Bom, vamos lá. Eu diria para vocês que a copy não é ativismo, eu diria que a copy é marketing, tá? Eu brinquei com o Evandro esses tempos atrás e disse para ele que para mim a copy era um desfile de moda, né? Por quê? Porque hoje a COP nada mais é do que um evento super divulgado entre os quatro cantos, com o máximo de, com delegações gigantescas, com um monte de gente querendo mostrar um monte de coisa, mas que no final das contas a gente sai sem resultado nenhum. E isso, assim, o Brasil definiu, só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil definiu de ter a COP agora lá em Belém do Pará, para quem já foi em Belém do Pará, sabe bem o tamanho do desafio de estruturar para receber essas delegações lá, né? Enfim, não só desafios estruturais, né? Desafio de deslocamento logístico, desafio de saneamento, desafio de resíduo, desafio de um monte de coisa. Belém do Pará é um lugar crítico para tudo isso, né? E assim, daqui a pouco a gente está dando foco nisso, mas o ponto principal, quem acompanhou a COP 29 que aconteceu no Azerbaijão, sabe qual foi, setorialmente falando, a maior delegação da comissão? Petróleo. Aí vem a pergunta, nossa, mas o que tem a ver, né? Petróleo. Lobby. Simples assim, lobby. E para trazer dois fatores sobre isso, primeiro deles, o lobby do petróleo para entender como estão essas movimentações para tentar desacelerar o processo. Segundo deles, para tentar aproximar países que estão liderando essa transformação. E para quem não sabe, no ano passado, justamente, o Brasil passou a integrar a OPEP Plus. Para quem não conhece a OPEP Plus, nada mais é do que um grupo de países produtores de petróleo que se unem para fazer uma espécie de cartel para limitar preço, aumentar a disponibilidade, tudo quanto ao petróleo. E o Brasil, que é o país que poderia liderar a transição, na verdade agora faz parte desse grupo. O intuito do Brasil participar, ter retorno econômico, o intuito dos outros países levar o Brasil, desacelerar o processo. Até porque o Brasil tem uma discussão muito importante que é a exploração lá na margem equatorial, que tá vai, não vai, explora, não explora, faz, não faz. Então, tudo isso, nesse contexto, né, gera esse impacto. Na minha opinião, tá? A COP30 no Brasil vai ser o maior tiro do pé da história, tá? A gente não vai ter Estados Unidos, que era quem apoiava financeiramente a maior parte das decisões, agora não apoia mais nenhuma. A gente vai ter um país que, inclusive, a avenida central para chegar até o evento é com árvore de mentira. Mas eu não vou continuar nessa jogada. Só falta assinar a autorização da exploração do petróleo na Foz da Amazônia durante a COP. Só falta No lá. evento. Bom, deixa eu cutucar de novo, então, assim. Eu gosto muito desse tema. Eu acho os conceitos até mais ou menos simples de entender. Igual você explicou assim, fica fácil de compreender os temas. Só que com uma dificuldade de se implantar, talvez por falta de experiência, falta de exemplos para a gente copiar, né?
e talvez falta de pessoas capacitadas para fazer uma boa consultoria, uma boa avaliação. E aí eu me vejo assim, eu tenho uma editora pequena, ela gera impacto, ela sofre risco, né? Sofre o impacto do que está acontecendo no mundo, ela tem questões para solucionar, para estratégias para serem feitas a partir daí. Como você vê, assim, se as empresas grandes já é difícil consolidar um- uma mentalidade, né, de governança baseada em materialidade, como você vê isso com empresas menores? É possível ou a gente faz só um feijão com arroz ali e segue adiante? Eu acho que com empresa menor é mais necessário ainda. Mais Porque claro. assim, quando eu falo de empresas muito grandes, né? Normalmente essas empresas muito grandes, elas têm analista de mercado, ela tem analista disso, tem analista jurídico, tem analista de requisitos legais, futuras legislações. Fora que essas empresas ainda têm numa retaguarda, vamos dizer assim, com um contencioso para se preparar para reduzir preços de multas, para lidar com um monte de coisa. Essas empresas têm tudo isso. As menores não têm nada disso. Uma empresa menor, um impacto desse quando vem, quebra. Então, as empresas menores, na verdade, são as que deveriam ter mais esse direcionamento. Só que, assim, é tanta gente rebuscando relatório de sustentabilidade com 100, 150, 200 páginas, que a empresa menor olha para aquilo e fala: ixi, isso aí não é para mim, não. É tanta informação. Na verdade, você não precisa disso. Você só precisa de duas coisas. Primeiro, o pessoal da qualidade sabe bem disso. Construir missão, visão, valores e propósito. E por que isso? Porque isso daqui é o que realmente vai te ajudar a se direcionar para onde você está e onde você quer chegar. E que limites e que regras você rege para que você não escape, não saia daquele pedaço que são o que é o que você permite, o que você não permite. E depois disso, consolidar. Baseado nessa missão, nessa visão, nesses valores e nesse propósito, que temas que vêm do mercado que podem me impactar, que temas que eu causo, que eu impacto, que eu posso consolidar para evitar que eles interfiram para eu chegar até a minha visão. Simples assim. Eu pego esses temas todos e descubro o que é o mais material, o que é mais relevante. Aquilo que não vai deixar eu chegar na minha visão, que é o meu objetivo futuro. Aquilo que vai ferir um valor meu. Aquilo que não vai deixar que eu seja a minha razão de ser, a minha missão. Esses são os chamados temas materiais. Aquilo que interfere na estratégia do negócio. Quando eu penso em tema material, só naqueles que eu vou ficar levantando, perguntando, querendo saber e tudo mais, eu estou levantando coisas que são importantes para todo mundo e na maioria das vezes não é importante para mim. Então, se um pequeno negócio quer fazer isso, missão, visão, valores, propósito, consolida os temas materiais, traz do mercado aquilo que você impacta, aquilo que você é impactado, com temas que vão ferir ou a sua missão, ou a sua visão, ou seus valores, ou não vão te deixar chegar no seu propósito. Assim que você constrói a estratégia, e simples assim, você já determina o que você tem que fazer e priorizar. Bacana. Então você está dizendo assim, e se eu que sou um pequeno empresário, se eu realmente entender o significado de construir uma boa missão, criar um significado para essa missão através de um propósito, e tiver claro aonde eu quero chegar, que é a minha visão, e se eu souber estruturar os processos da minha empresa para que eu não me desvie desse caminho que eu escolhi, basicamente eu tenho uma boa governança. Com certeza. E o ESG, na verdade, é quase que uma consequência, porque para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso respeitar as pessoas, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso respeitar clientes, e quando eu faço isso, automaticamente eu estou cumprindo vários requisitos sociais. Tenho que também pensar nos impactos que eu causo, né? Eu trabalho com papel, então que tipo de papel, qual a origem. Então, basicamente, também já estou atendendo as questões ambientais, mas na verdade o que eu estou atendendo é o meu negócio. Eu estou Exato. construindo um negócio que seja confiável, que seja ético e seja respeitado pelos meus clientes. Lembrando, são camadas. São Então, camadas. consolidei essa estratégia de negócio, meus objetivos, beleza. O ESG, ele vem para quê? Ele vem como uma ferramenta para te dizer, olha,
o seu negócio, ele tem dois patrimônios que você tem que cuidar, que é a sua reputação e o seu resultado financeiro, que senão ele pode se perder. E aí o ESG diz, esses dois patrimônios aqui você precisa proteger, e para proteger esses dois patrimônios, você precisa gerir muito bem 3 recursos que você precisa para o seu negócio se manter em pé: Isso. Fala pra gente. natural, humano e financeiro. Porque sem gerir bem esses 3 recursos, o negócio quebra. Você Isso. fere a reputação ou fere o resultado financeiro. O ESG nada mais é do que uma camada adicional para proteger reputação e resultado, visando garantir essa governança. Repete pra gente. Quais são os capitais que a gente tem que cuidar com carinho? Natural, sem recurso natural, não tem negócio. Nossos suprimentos, né? Tudo. Matéria-prima. Ah, mas eu sou serviço, não importa. O seu serviço vai ser usado para ser implementado em alguma coisa que usou algum recurso natural e você vai usar algum Isso. também para adicionar um insumo. Então, recurso natural. Porque ele está ficando escasso. 2, porque está acabando. Isso. Tá, né? Simples assim. Está acabando, fica caro, preço, oferta, demanda. Exatamente. Humano. O recurso humano, ele não está acabando em quantidade, mas em qualidade. Recurso humano está sofrendo uma alteração muito grande de mercado. Antes, uma empresa chegava e dizia assim: olha, eu vou verificar aqui se eu estou sendo competitivo com um funcionário. O que ela fazia? Ia no concorrente. Hoje não tem mais essa. O seu funcionário não te deixa para ir para o concorrente, ele te deixa para fazer TikTok, ele te deixa para trabalhar por aplicativo, ele te deixa para várias outras coisas. Então, o mercado do trabalho mudou. Então, gerir o recurso humano é melhor equilibrar esse contexto, porque as melhores pessoas têm que estar com você. E o recurso financeiro, porque quanto mais a gente acelerar a mudança do clima, mais dinheiro será necessário para ou frear ou bloquear o processo quando ele estiver mais avançado. Quanto mais dinheiro você investe lá, mais inflacionado é o processo, menos dinheiro tem disponível para sua empresa conseguir competir no mercado. Perfeito. Parabéns. Gostei. Deixa o Branquini. branquinho levantar, com a mão levantada, ó. A questão fundamental para segurar esses três vetores é aquilo que a gente vem discutindo muito, né, o Montandon, é a questão de cultura e educação. Isso. O nosso Isso. país é um país multicultural. De certa maneira, no primeiro momento, infelizmente, no futuro, felizmente, esse multiculturalismo vai nos ajudar, sem sombra de dúvida, a ter ou se consolidar com uma das maiores nações do mundo, porque vai acumular essas culturas, todas têm vantagens e desvantagens, e a questão da educação. Agora, para que a gente possa estruturar uma cultura de alto nível, é preciso investir na educação. Então, o que a ABQ vem trazendo com muita ênfase, né, em várias frentes, nós precisamos atuar na base das bases, que é a educação. E que, infelizmente, nós, cada dia que passa, entra governo, sai governo, a gente caminha no sentido contrário, né? Manter o nível educacional cada vez mais baixo para ganhar situações, ganhar voto, se encantar com fake news, se encantar com os grandes promoters, sei lá como chama, influencer, que não conhecem nada e falam sobre tudo, né? Então, esse é o grande movimento que a ABQ já está estruturando, mas deve continuar forçando muito. O Evandro tem feito um trabalho muito grande, esses próprios encontros vêm no sentido de melhorar a cultura e, consequentemente, a educação, mas eu acho que a ABQ precisa mais e mais conseguir meios de envolver os governos estaduais, municipais e federais para que a gente possa ter uma educação melhor. Infelizmente, eu tenho uma experiência muito boa com uma determinada prefeitura que tem níveis educacionais altíssimos, que é Sobral, no Ceará,
mas houve uma mudança de prefeito e isso tudo está ficando de lado. Então, nós somos jogados, tipo maré alta, maré baixa, bate na pedra, abre, escancara a praia, depois... Então, essa falta de determinação, uma determinação maior, e que só a sociedade pode levar a isso. E a ABQ, com certeza, está num bom caminho, não posso dizer que é o caminho certo nem o único, mas num bom caminho para que a gente possa melhorar isso. Infelizmente, não é uma planta que dá frutos imediatos, né? Eu tenho que investir com muito tempo, mas existem vários exemplos internacionais de países democráticos e até de países não democráticos que conseguiram se destacar em função de um investimento Educação. forte em educação. Com certeza. Era isso. Desculpe ter escapado um pouquinho do tema, mas... Não, isso tem tudo a ver com o tema. Exatamente. A verdade é essa, que tem tudo a ver com o tema. Fala aí, Evandro. Eu não sei se você está reparando, tem 2 comentários. A Não estou Suzy. vendo. Boa noite, Luiz. O que você sugere de estudos, cursos, para que a gente possa se aprimorar mais nessa dupla materialidade? Bom, depois até, Evandro, se for possível, eu tenho 2 mini e-books sobre materialidade, que daqui a pouco, quem tiver interesse, a gente pode disponibilizar, tá? É um Coloca no conteúdo... grupo. Tá bom, eu posso colocar lá. São 2 e-books curtinhos que são sobre esse tema. Eu acho que dá para se aprofundar um pouquinho ali, tá? Depois a gente disponibiliza eles lá no grupo para vocês. São muito legais, mas se quiser se aprofundar, vai ter que pegar os relatórios lá, não é isso? Aí é Aí no vai ter que detalhe. sentar lá e vai virar coisa técnica mesmo. Se quiser se aprofundar, tem que ser. Mas esses 2 e-books são muito bons. Para dar uma base. E essa outra que eu acho que é do Alexandre. Boa noite, desculpe, minha internet está péssima. Mas caso... Foi a Ângela, tá? Mas caso não tenham comentado no case editora, considerando impressão gráfica que está sendo comentado, vale incluir na questão de recurso humano, social, a destinação dos recicláveis, valorizando doação para cooperativa de catadores, por exemplo. Sim. A questão gráfica, que eu estou muito próximo, ela tem 2 pontos de vista que eu vejo. A primeira é que nos anos 90 se falou muito que para se produzir papel se derrubava árvores nativas, né? Florestas nativas. E isso mudou, né? A partir de 2000 ali já entra lá o selo FSC, certificação florestal, existem os 10 princípios de manejo sustentável, que eles, ao invés de você derrubar florestas, você começa a plantar florestas. Ou seja, toda vez que você utiliza papel, você necessita da matéria-prima, então você precisa plantar a floresta. E o Brasil tem muitas áreas degradadas que estão sendo replantadas. Hoje, no Brasil, não lembro a fonte, mas eu li recentemente uma pesquisa, mais de 90% do papel usado no país vem de manejo sustentável. Manejo sustentável é aquele que de florestas de pinho, eucalipto, mas eles preservam uma grande área de floresta nativa. Não é, a floresta não é só dessas 2 árvores. E tem todo um trabalho com comunidades, preservação da flora, da fauna, enfim. É muito bacana o trabalho. Ou seja, hoje, do mesmo jeito que você usa camiseta de algodão e você precisa plantar mais algodão, quando você utiliza papel impresso, você precisa plantar florestas. A segunda coisa é que essa questão que vocês comentaram de educação, né? A leitura digital, ela tem criado um grande problema social. A leitura digital, principalmente no celular, ela vem treinando o cérebro a se distrair. Ela vem diminuindo a capacidade das pessoas cognitivas de focar e se aprofundarem em determinados temas. É muito mais fácil você perder o foco, principalmente para as novas gerações. Isso é um problema cognitivo sério que a Europa e depois o mundo inteiro já se movimentaram, ou seja, nas escolas não pode mais utilizar ferramentas digitais para educação. Claro que você usa 10%, 20%, mas entenderam que aquilo estava prejudicando o desenvolvimento cognitivo das pessoas, e isso é um problema sério no país, porque a gente tem 200 milhões de pessoas, mas 10% teoricamente tem a chance de desenvolver
o potencial cognitivo completo. E quando isso não acontece, quando a gente desperdiça o potencial cognitivo das pessoas, a gente desperdiça grandes chances da gente mudar esse país. Porque países pequenos, que têm uma educação forte, conseguem resolver problemas complexos com muita mais capacidade e velocidade do que a gente, que tem muito mais gente, mas não consegue chegar num grau de desenvolvimento, né, das pessoas. E para mim esse é o maior crime que a educação comete hoje em dia. A segunda coisa é a destinação do papel. Então, assim, hoje em dia, é difícil quem ainda não tem a consciência que o papel é reciclável. Hoje, a- não sei se a grande maioria das cidades, mas muitas cidades têm coleta seletiva, ou seja, só precisa de um pouquinho de bom senso, um pouquinho de humanidade para você separar o lixo. E esse papel é reciclado. Existe um mercado grande de reciclagem de papel. Então, o ciclo se fecha. Eu acredito que o ciclo se fecha aí. Você planta árvores, você utiliza o material impresso para facilitar e desenvolver a parte cognitiva, e você recicla esse material sem ele precisar chegar em aterro, lixão. Só que isso também é difícil de você divulgar para as pessoas. Está tão enraizada a questão digital, o digital é tão escalável, o digital é tão fácil, né? O digital é tão descartável que fica até chato ter que ler livro. Fala, Branchini. Não, só para incluir no caso do editorial, talvez antes de reciclar, valeria a pena reutilizar, insistir em bibliotecas públicas com doação. Então, por exemplo, no meu prédio lá em São José, nós temos uma biblioteca que você tem lá um livro, aquele livro que você tinha até um carinho muito grande por ele, você deixa ele lá naquela biblioteca do condomínio e outras pessoas leem, devolvem, colocam mais alguns até para se desfazer, mas não simplesmente reciclar e reutilizar a informação escrita em papel. Ela é facilmente permeável, né? Então, talvez seja uma ideia também de insistir para que os condomínios façam isso. Na frente do meu prédio tem uma praça, alguém colocou lá uma espécie de uma biblioteca, você vai e coloca os livros lá. Eu já tive a oportunidade de passar, ver que um livro sumiu, dali a pouco ele voltou. Então, de repente, você está disseminando a cultura de uma maneira gratuita, né? Eu mesmo Com certeza. faço questão de distribuir as revistinhas que o Montandon ele fabrica para vender, para ganhar dinheiro. Eu pego e distribuo de graça, inclusive em escola dos meus netos, né? Coisas, e sou reconhecido por isso, não que eu queira o reconhecimento, mas eu me sinto extremamente feliz em saber que alguém pegou aquilo, manuseou, leu, discutiu em casa, devolveu e trouxe outros. Então, isso tudo talvez não seja palpável lá naquela materialidade, né? Mas é aquilo que culturalmente nos faz bem e reúne outra vez cultura e educação. Então, essas coisas também precisam ser divulgadas, incentivadas e vamos caminhar. Desculpe de tanta interferência aí. Perfeito, cara. Hoje Perfeito. estou muito sensível. Um abraço para vocês. Perfeito. Eu Perfeito. queria até aproveitar, eu sei que eu às vezes gosto de temperar com pimenta a conversa doce, né? Mas aqui a gente não se aguenta. Dois pontos importantes quanto a esse fator, né? Eu, particularmente, aí eu vou dizer um pensamento pessoal. Quando o Montandon conversou comigo e ele me trouxe essa percepção sobre o pensamento cognitivo, a percepção da empatia, tudo isso que está se perdendo com a leitura digital e tudo mais, assim, eu fiquei amplamente abismado. Mas existe um ponto, né, que eu acho que é o mais relevante.
Porque, primeiro, quanto a essa cultura de replantio e tudo mais, eu acho que a gente está bem adaptado, né? A certificação FSC, eu acho que ela é uma das únicas que olha no detalhe algumas temáticas tão importantes quanto essa. Tanto é que a maioria das empresas de papel são carbono negativo, né? Acho que quanto a isso, nem tanto. Mudanças de ecossistema em algumas realidades são algumas coisas pontuais que algumas empresas têm como muito relevante, mas são casos esporádicos. Aí, nesse ponto, eu acho que o fator mais relevante é. Aí eu acho que o problema relacionado a isso não é um ambiental como a gente pensa, é um problema social, sabe por quê? Porque as pessoas ainda consomem o conteúdo, que é o conteúdo físico, mas com um pensamento digital. Porque o pensamento digital, ele é muito rápido, descarta tudo de forma muito rápida. Ele não absorve ou aproveita nada. Enquanto o conteúdo físico, ele foi feito para aproveitar. Tem gente que fala, né? Isso é uma das características que eu acho que são as mais interessantes e, do que você mais gosta do livro? Ah, é o cheiro do livro. Ah, é o espaço de marcar. Ou seja, são características pontuais de quem gosta de ler, que são Sensoriais. características que não se aproveitam. Por quê? Porque a gente está acostumado a falar, esse conteúdo é para quê? Ah, é para isso? Vou ler, vou enxergar só a camada superficial que ele tem de entrega e vai embora. Então eu acho que o problema é que o digital fez a gente abrir muito mão das camadas que tem por dentro. Um livro, ele normalmente não tem só a camada de um conteúdo técnico. Por trás dele tem todo um conteúdo interno, tem toda uma contextualização por trás, e fora outros fatores. E o segundo ponto, apenas para poder corroborar aqui um pouco com o que a Ângela tinha trazido na questão da destinação, é trazer para vocês que existe um ponto até super relevante. O Brasil, né, obriga desde 2015 que a maior parte dos materiais reciclados, enfim, sejam compensados ou trazidos de volta, principalmente embalagens, produtos agrotóxicos, baterias, pilhas e afins. O que aconteceu? Aconteceu que teve muita gente que entrou nesse mercado para ganhar dinheiro. E qual era o intuito principal aqui? O intuito era quem realmente está lá na ponta, quem realmente tem problema com renda, conseguisse ganhar dinheiro. Ou seja, o catador, as cooperativas de catadores, era que eles conseguissem vender, além de vender o resíduo, que é um valor muito baixo, eles vendessem a nota fiscal como crédito para as empresas compensarem o impacto que ela causa, porque ele é quem está tirando aquele resíduo lá da ponta antes dele ir para o aterro. O ponto principal é que outras empresas aproveitaram esse processo e se tornaram atravessadores. Ou seja, são empresas que intermediam negociação entre você, que impacta, e aquele que está recolhendo o resíduo e abocanha parte do dinheiro que era para esse catador estar recebendo de você, empresa. Então, eu falo muito sobre sustentabilidade ESG do ponto de vista estratégico, principalmente por conta disso. Quando eu olho, aí estou trazendo de novo para a nossa conversa do início. Quando eu olho para aquela materialidade de impacto, a empresa fala: Meu Deus, eu causo um impacto de ir lá e jogar o resíduo. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que cumprir as regras. Aí o que a empresa faz? Ah, preciso cumprir a regra. Aparece alguém que fala: Opa, eu tenho um jeito para você. Compra um crédito meu que está resolvido. Na verdade, ao invés de ajudar a gerar um impacto positivo, você está gerando um impacto que não é tão positivo assim. Então, vale muito a pena que uma estratégia de ESG não seja uma estratégia que você faz para cumprir algo, mas é uma que você faz para atender a sua missão, a sua visão e principalmente para não abrir mão dos seus valores. Senão você vai fazer um monte de ESG que no final das contas você está gerando impactos que você nem tem noção, ou pior do que isso, você não está nem querendo saber que tipo de impacto está causando. Perfeito, perfeito. Ou seja, conseguimos trazer um pouquinho desse tema para situações práticas, né? A gente percebe que não é tão complicado assim. Na verdade, é uma questão de aculturamento, de aprendizado, de prática, da gente se interessar, pesquisar um pouco mais. Eu venho tentando aprender isso já há mais de 2, 3 anos aí. Acho fantástico, porque eu vejo futuro para o país, né? Vejo futuro para as empresas que quebram tanto aqui nesse país ainda. É bacana, mas é um processo de aprendizado. Aprendizado, melhoria, aprende, melhora, passa adiante a informação, dá o exemplo, enfim. O Evandro fez uma coisa que eu achei muito bacana. Ele fez uma parceria do Fast Quali com uma empresa que refloresta a Mata Atlântica.
Então, no Festiquali desse ano, para cada pessoa inscrita, 1 metro quadrado vai ser plantado na floresta, né? Na Mata Atlântica. E, cara, eu acho isso tão fantástico, porque passa uma mensagem tão forte dos seus valores, do seu propósito, sem você precisar explicar o que que é, né? A gente já não usa copinho de plástico faz tempo lá no Festiquali, né, Ivan? Essa parceria aí é cada metro quadrado do evento mais o número de participantes. Então, por exemplo, esse Festival de BH serão 4.000 metros quadrados. 4.000 metros quadrados. São 4.000 metros quadrados de floresta Que na vai ser Mata plantada. Atlântica. Mais 600 participantes. Não dá 4.600 metros quadrados. Não é muita coisa, são alguns campos de futebol, mas ajuda, né? Isso, mas dá o exemplo, né? Isso. Mostra que existe essa possibilidade, que outras pessoas podem se engajar. É bacana quando se apaixona pelo que é certo. Parece que traz algo humano na gente, assim, não é só dinheiro, né? O ser humano não pode viver só em função de dinheiro, ele não é máquina, ele não é empresa. A gente precisa desse lado humano aflorando, senão a gente não é feliz, velho. Bacana. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de participar? Alguém tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar, né, Evandro? Tá chegando perto? Pode encerrar. Só queria dizer o comentário aqui da Ângela, né? Que é perfeito, Luiz. Esse é o ponto, tá? Propósito, né? Você resumiu Propósito. falando tudo em propósito, né? E agradecer pelos comentários sobre o tema. A pontuação dela seria mais em relação aos resíduos da indústria gráfica e não do livro, produto final, Ah, né? entendi, Mas entendi. valeu ouvir as Mas a indústria observações. gráfica, pelo menos a gráfica com que eu trabalho, ela vende toda para. Sim, Todo resíduo de papel, eles ganham dinheiro com isso. tá ótimo. Eu quero agradecer também a todos. Presta ao Branchini, né? Uma recuperação excelente aí, que em breve esteja em casa. E fica o encerramento por conta de vocês aí. Bom, eu queria agradecer ao Luiz, assim, porque é ele que traz todo esse conhecimento para a gente, é ele que tem base para a gente poder tirar as dúvidas. Então, Luiz, mais uma vez, cara, brigadão pela sua participação, pelo seu tempo, e é sempre uma satisfação aprender com você. Valeu. Não, Alexandre, eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade da gente estar junto, falando junto, porque todo mundo sai aprendendo, né? A gente conversa e vem novidades, novas ideias, novos pensamentos. Eu acho que é isso que ajuda a gente a cada vez consolidar mais, porque é justamente está relacionado a propósito, né? Nosso intuito vai muito além de falar de Isso. um tema. Eu acho que o nosso intuito vai a como a gente faz para esse tema não ser mais uma coisa falada por aí de vários jeitos. Como é que a gente faz para ele ser algo que realmente faça com que as pessoas repensem, né? Porque, como você falou, né? Ah, a gente quer muito fazer o país melhor através da educação e tudo, mas é aquilo que eu falei, eu acho que aquilo que foi dividido, a gente precisa unir de volta para fazer isso. Então, ou a gente encontra o reequilíbrio, a reconexão das pessoas e entende que os objetivos são todos equivalentes, ou então a gente não consegue mais conciliar. A gente tem que entender que é normal e super produtivo discordar. O que não é produtivo é sempre desacreditar alguém que está trazendo algo diferente de você. Na verdade, aquilo que é diferente é a oportunidade de transformar numa síntese mais eficiente mais adiante, né? Então, eu acho que é conversando, é falando que a gente consegue chegar lá. Então, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar mais disso. Valeu! Perfeito. Obrigado, gente. Boa noite. Pode encerrar, chefia.